tua mãe te cobra alguma coisa? O irmão do teu sócio te cobra alguma coisa? Como é que funciona? É justamente essa proximidade. Então ninguém entra no clube sem conversar pessoalmente com a gente e a gente entender que a pessoa também faz sentido entrar para o clube. E essa proximidade. Então a gente tem até um grupo de WhatsApp onde a gente manda carta mensal. O nosso cotista, ele sabe exatamente as posições, todo mês ali, quantos por cento tem em cada posição, teses. Para a entrevista especial dessa sexta-feira dos 60 Minutos, eu vou trazer um assunto que eu estou tentando trazer há muito tempo. E eu achei alguém para falar sobre isso. Então, prestem muita atenção, porque é um assunto muito pouco falado. Eu procurei conhecimento sobre isso, eu procurei vídeos sobre isso, e não tem tanto quanto deveria, pela importância que tem como educação financeira, na verdade, a importância que tem os clubes de investimento. O que são clubes de investimento? Para que servem os clubes de investimento? Como nascem os clubes de investimento? E qual é a diferença de um clube de investimento para um fundo de investimento? Para falar sobre isso comigo, eu recebo no programa o gestor e sócio da Fortuna Clube de Investimento, Leandro Orsi. Leandro, muito boa tarde, obrigado pela participação aqui nos 60 Minutos. Oi, Arthur, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a quem estiver curioso sobre o tema. Vou tentar tirar todas as dúvidas aí sobre... Acredito que constituição, de um clube de investimento, quais vantagens, desvantagens. E se quiser falar um pouquinho também de como é que a gente tenta fazer a gestão da nossa carteira, do nosso clube, também estou disponível aí. Vamos falar de ti primeiro. Qual é a tua formação e como tu começou a se interessar e a adentrar nesse mundo gigantesco dos investimentos? Porque para chegar num clube de investimento, o caminho deve ter sido bem longo, né? Foi de estudo, sim, Ele foi longo. Eu sou engenheiro civil, eu fiz faculdade na Federal junto com o Léo, que é o meu sócio do clube. Foi lá que a gente se conheceu e dali que veio o start do clube, Então eu segui carreira como engenharia, sempre com vontade de empreender, não tive tempo, acabei caindo no mercado financeiro por conta disso, O meu tempo era noturno, aí empresa de engenharia à noite não dava, então... Comecei a descobrir o mercado financeiro e quando eu descobri, apaixonei, comecei a querer estudar, eu sempre gostei de estudar e a verdade é que investimentos o estudo nunca acaba, Então, é um campo gigante, então ali eu acabei me apaixonando, comecei na internet, então, vendendo planilhas para investidores, pessoa física, para controle de portfólio, imposto de renda, pelo controle de renda. E o Léo já seguiu também em carreira de investimentos trabalhando em um venture capital, Então, eu tirei certificação CGA, A visão nossa do clube é realmente profissional, mas a gente vai falar, o clube, ele serve também para quem é um grupo de amigos ou para uma família com um patrimônio interessante, Então, eu acabei tirando essa certificação CGA para o nosso clube um dia poder se transacionar para um fundo de ações. A gente vai falar ali dessas diferenças, mas basicamente é isso, Eu entrei, eu já investia antes, mas em 2019 eu entrei na internet através do controle de renda e o Léo começou também a me acompanhar, ele investia, a gente foi trocando ideia, até que em 2023 teve a criação então do Clube de Investimentos, que é esse nosso novo projeto que deve ir para a eternidade, Uma vez que a gente criou o clube, a ideia é levar ele para sempre, transacionar um dia para quem sabe um fundo, porque o investimento nunca morre, a bola de neve. Pois é, há quanto tempo tem o Fortuna e começou contigo, com o Léo? Tem uma regra, já vou antecipar aqui, antes de a gente entrar nesse detalhe, que tem que ter pelo menos 3 sócios, não pode ser só 1 ou 2, tem que ter no mínimo 3 sócios. Como é que vocês fizeram a primeira composição do fundo e como é que vocês dividiram os aportes? Certo. Regrinhas de enquadramento de um clube de investimentos, Ele tem que ter no mínimo 3 cotistas e no máximo 50. Então, para constituir, já tem que ter 3. E nenhum cotista pode ter mais do que 40% do patrimônio. Uhum. Então, sempre tem que ir seguindo essas regras, e daí as regras de alocação, que é muito parecido com um FIA, com um fundo de ações. Ele na verdade, ele é mais parecido com um fundo previdenciário FIA,
né, de ações, porque ele tem algumas regrinhas ali um pouco mais restritivas que impedem algumas operações mais especulativas. Então, o clube ele é um pouco mais travado que o FIA. Mas a regra básica de alocação de 67% comprado em ações, né, ele respeita. Então, não sei se quer entrar por essas regras de enquadramento ou sobre a Constituição. Cara, vamos aproveitar o gancho, então, para te explicar para a gente o que é preciso fazer e quais são os requisitos que devem ser seguidos para ter um clube de investimento. Tá. Cara, assim, para criar um clube é 3 pessoas, no máximo 50. Precisa de uma gestão profissional? Se você quiser contratar uma gestão profissional para o clube, aí precisa de alguém com a certificação CGA, que foi essa que eu falei que eu tirei. Porém, se você não tem certificação nenhuma e você for cotista, se você investe no clube, você pode ser o gestor. Então, por exemplo, 3 amigos que gostam de mercado ou uma família que conversa ali, é possível criar um clube e adotar um gestor ou 2 gestores, né, um cogestor, é possível. Existem clubes de amigos que gostam de debater sobre ações e acabam se juntando e fazendo clube, porque tem umas vantagens tributárias também, que dentro do clube não ocorre imposto de renda. Então, todas as operações que são feitas internamente no clube, venda coberta de cal ou vender uma ação com lucro, você não tem imposto de renda. Você tem imposto de renda só quando vender. E ele é 15%. É diferente, por exemplo, de um fundo multimercado que começa em 22,5%, tem comicotas. Então, o clube de investimentos não tem comicotas, só tem imposto de renda quando resgatar. E sem falar que, assim, dá uma facilidade tremenda para você declarar depois o imposto de renda pessoa física, né? Porque quem investe em bolsa sabe, chega agora na época da imposto de renda, cara, é bem trabalhoso, né? Então, eu ainda fiquei com alguma coisa do ano passado, mas no próximo agora vai ser uma linha, vai ser clube de investimento, vai ser bem mais simples, né? Então, seria isso. Aí você precisa de um assessor, né? A gente fez o nosso fundo na XP, temos a assessora, na verdade, que ajudou a gente a fazer, minha mulher. Então, assim, isso ajuda bastante. Inclusive, ela está disponível para quem precisar, né, de assessora para saber como faz o clube. Mas, basicamente, a gente criou na XP também, porque a XP se encarregou de fazer tudo. Mas, assim, qualquer outra administradora / corretora, né, um BTG da vida vai fazer. E é eles que têm que ir atrás de toda a documentação, que foi um trâmite longo, tá? Quem fez a abertura em si foi meu sócio, o Leonardo, tá? Não foi uma coisa que ocorreu em um mês. Então, os documentos saíram dele, mas tinha sempre o assessor fazendo a ponte com a XP, solicitando documentação, e a XP que correu atrás de tudo. Então, envolveu Receita Federal, porque é criado um CNPJ do fundo. Então, Receita Federal, B3, a CVM, cartório. Então, tudo isso a XP, né, que faz. Depois a cotização, a administração, tudo é feito pela XP. Então, assim, igual qualquer outro fundo de investimento, quem aplica em fundo através da XP, depois que você faz ali o termo de adesão do clube, o clube está na prateleira e a porta ele já cotiza automaticamente, igual como qualquer fundo, tá? A liquidez é determinada pelo próprio clube, então a gente botou a liquidez do nosso D+3, né? Então, um veículo super tranquilo, né, para investir. E basicamente é isso. Daí regras de enquadramento do clube em si, realmente é foco em ações. Então a carteira sempre tem que estar no mínimo 67%, né, 2/3 comprada em ações, né, ações aqui no Brasil. E daí a gente tenta fazer ali, né, a nossa estratégia, né, a gente faz as alocações ali para ter essa diversificação. No restante você pode aplicar, né, em renda fixa, liquidez, outras operações diferentes ali que podem ser feitas no clube. A gente pode fazer venda coberta de call, não pode vender put, para quem gosta de opções, né? Então não pode vender put, não pode vender call descoberta. Tem mais uma limitaçãozinha ali de venda coberta de call, então a gente fica bem limitado para investir com segurança, né? O fato de ser clube tem que investir com segurança ali. Os enquadramentos não deixam fugir muito disso. E outra questão ali, não pode operar dólar, então para quem gosta de operar dólar não vai poder fazer isso no clube, tá? Pode operar mini índice, e a gente até gosta disso, porque eventualmente se você quer fazer uma proteção, como você tem que estar 67% comprado, é possível vender mini índice para fazer ali aquele hedge, né? Então entra vendido ali em Ibovespa e tenta contrabalancear essa parte comprada em ações. Então, assim, basicamente é isso. O foco, e se você fugir do enquadramento, né, a própria administradora vai notificar, então é tudo bem regulado ali, é interessante.
Mas essa regra, principalmente essa do quanto tem que estar comprado em ações, é uma regra para fundo de investimento, ou seja, para os clubes de investimento, ou seja, os clubes de investimento têm que seguir uma linha mais de FIA, que é fundo de investimento em ação, ou existe a possibilidade de fazer um multimercado, clube de investimento, por exemplo? Não. Né, clube de investimento de ações, realmente. Ele tem ali. É o que eu falei, ele é muito parecido com o FIA. A diferença é que, se for um FIA, pode fazer algumas coisas a mais, como vender put, vender call descoberto. Eu creio que é possível se fosse um FIA, né? Mas sendo clube, ele é um pouco mais restritivo. E tem essa questão de sempre ter 2/3 comprado em ações. Sim, uma outra questão que tu falou, aí o clube fica acessível. Eu posso, por exemplo, pelo aplicativo da XP, eu entrar como cotista do teu clube se não tiver ainda chegado no limite de 50, ou é um processo mais com porteiro, digamos assim? Eu tenho que pedir para vocês e vocês me chamarem. Isso, é um pouco mais com porteiro. Não exatamente com porteiro, mas assim, como clube, o clube é um veículo de transição ali. Para muitas pessoas isso não vai ser transição, vai ser um veículo que sempre vai ficar clube, né? Uhum. Mas tem vários casos de clubes que foram criados para um dia virar um FIA. Por exemplo, o fundo Guepardo, é um fundo bem conhecido. Começou como clube. Então, o clube começa na cota 1, né? R$1. Eu já vi entrevistas deles que eles hoje estão na cota equivalente a 85, na época que eu vi. Então, 22% ao ano, né? Então, essa que é assim, é como qualquer outro fundo. A diferença é que, por ser clube, ele não está na prateleira. Enquanto é clube, não vai estar lá disponível. Então, se ir na XP, procurar o nosso clube, né, o Fortuna, não vai estar lá disponível. Ele realmente precisa chamar, dizer para o assessor que ele quer, ele tem que ter o código do clube. Aí o assessor vai mandar o termo, né, e ele, aprovando, ele poderia investir. Mas assim, o clube tem algumas restrições, o clube não é para ser... não tem esse objetivo de você ficar tentando cotista. Então, por exemplo, os nossos cotistas começou com família, minha mãe, meu irmão, né, família do Léo, e daí passando para amigos próximos, e hoje quem acaba entrando são pessoas que ficam sabendo através de outros cotistas. E, obviamente, como a gente tem esse objetivo, a gente sempre tenta pegar um perfil de pessoas que vão casar com o nosso objetivo também, né? Pô, é um clube de ações, então hoje a gente está 90% comprado em ações. Então tem volatilidade, né? Depende muito do perfil. É realmente para quem gosta de renda variável, né? E um clube de investimento, como é que é a questão de custos dele? Porque, por exemplo, se eu for alterar minha carteira de investimento, seja vender ação quanto comprar ação, eu tenho a corretagem, que hoje tanto XP quanto BTG está cobrando R$4,90. Quem está cobrando mais que isso está querendo sair do mercado, e tem muitos que não cobram nada. Vocês têm esse tipo de custo também, ou por ser um clube de investimento tem alguma diferença de custo para cima ou para baixo? Tem custo. Nessa parte para cima, na verdade. Ela acaba entrando na tabela Bovespa, só que a gente tem o desconto, né? Daí vai da negociação. Uhum. Então a gente tem ali desconto em cima da tabela, mas tem esse custo de corretagem. E tudo vai da negociação da criação do clube, né? Obviamente, com mais patrimônio, consegue desconto maior. Tem a taxa de administração da XP. Então você não paga imposto de renda dentro do clube, mas você tem a taxa de administração que a XP cobra para estar fazendo essa cotização, tudo isso. Então a taxa de administração é ao ano. Ainda assim, o veículo clube, ele em geral, ele vai geralmente, né, sempre acaba sendo mais barato do que um fundo. Então você vai ter a taxa de administração e eventualmente uma taxa de gestão se estiver sendo cobrada. Sendo que se tiver taxa de gestão, o gestor não pode ser investidor. Então hoje, na verdade, a gente é investidor, né? Nosso patrimônio está no clube, então o objetivo é realmente ganhar com a valorização. E tem muita gente que faz isso, então você vai sempre jogar para a taxa mínima, né? Imagina que tu e 2 amigos criaram e vai só incluir tua família, então vão sempre buscar a menor taxa possível e focar na rentabilidade. Pois é, isso para ti hoje é um trabalho, é a tua principal fonte de renda, uma das principais fontes de renda, ou é algo em paralelo? Não, isso não é algo em paralelo, porque a gente se dedica bastante, né? O nosso patrimônio está ali e para a gente ele é relevante, né? Mas é um projeto de longo prazo. Hoje
ele não é minha fonte de renda, não. A fonte de renda é a valorização da cota. A valorização da cota. Tu então, trabalha com o fundo, fazendo resgates periódicos e depois aportando, é assim? Não, assim... Aí agora, na verdade, só pra contextualizar o pessoal, agora eu fiz uma pergunta super pessoal do Leandro, daqui a pouco a gente volta a falar do... Não, eu felizmente hoje eu não preciso dessa renda, né? Eu tenho, por exemplo, o controle de renda que cobre meus custos tranquilo. Então, hoje eu não estou dependendo dessa renda. Objetivo, assim, o nosso objetivo é realmente um dia poder ter um capital suficiente que faça sentido uma transição para uma transição pro FIA. O fato é que assim, a gente é muito apaixonado em mercado, a gente gosta de conversar e a partir do momento que a gente deu espaço, a gente profissionaliza ainda mais, né? Então, quando a gente faz uma gestão numa carteira pessoal é uma coisa, quando você faz uma gestão para várias pessoas que são queridas, né, muito próximas de você, então a dedicação acaba sendo ainda maior. E, obviamente, tu vai ter a rentabilidade junto com essas pessoas. Então, o clube ele acaba sendo interessante por isso, né? Quando fala desse back-office, digamos assim, que a corretora acaba entregando para vocês, a parte da cotização e tal, até que ponto que chega? É possível, por exemplo, criar um clube de investimento em que os cotistas apenas definem se investe aqui ou ali e toda a burocracia é feita pela corretora? Ou precisa, como uma empresa, ter contador, ter um escritório, algo do tipo? Não tem essa figura de... existe o CNPJ, mas como eu disse, tudo a XP faz. Uhum. Então, hoje a XP cuida de toda essa administração, por isso que eles cobram a taxa deles, tá? Que é menor do que uma taxa de administração de fundo, que geralmente é em torno de 2%, né? Isso. E então o veículo clube acaba sendo mais em conta, principalmente se você vai aumentando o patrimônio lá dentro, tá? E eles fazem tudo. Então, assim, o layout do gestor aqui, comprando e vendendo ações, é igual a uma pessoa física. Então, a gente tem acesso ao Profit ali, faz as operações pelo Profit. É muito parecido realmente com a pessoa física, com essa diferença de enquadramento, né? De você não ter essa parte de apuração de imposto de renda das operações. E você poder investir entre amigos ou entre família, né? Sim. Um outro ponto, é bem isso que eu ia puxar agora, é investir entre amigos e entre famílias. Se eu invisto num fundo tradicional, no Guepardo, por exemplo, que hoje é um fundo, com milhares de cotistas e milhões ou bilhões de reais em patrimônio, o Otávio não vai nem saber a minha cara. O Otávio Magalhães, que é o principal, né? É o CIO e o CEO do fundo, ele não vai nem saber a minha cara. Eu não tenho interferência nenhuma em como o Guepardo vai investir o meu dinheiro lá. No clube de investimento, eu imagino que seja diferente, até por ser um grupo pequeno. Como é que vocês fazem? Vocês fazem reuniões periódicas com um pequeno conselho, com todo mundo? A tua mãe te cobra alguma coisa? O irmão do teu sócio te cobra alguma coisa? Como é que funciona? Uhum. Tá, é uma pergunta bem interessante, né? Primeiro, por que assim, a gente não faz... É a primeira vez que a gente está falando do clube de forma mais aberta, até porque tem várias restrições sobre ter um clube e divulgar um clube. O objetivo aqui não está sendo divulgar o nosso clube, está sendo divulgar o veículo clube, que eu acho super interessante para quem gosta de mercado e quer seguir carreira no mercado, tá? Então, por que alguém iria investir com a gente e não com o Otávio Magalhães, né, que foi o exemplo? É justamente essa proximidade. Então, ninguém entra no clube sem conversar pessoalmente com a gente e a gente entender que a pessoa também faz sentido entrar para o clube. E essa proximidade. Então, a gente tem até um grupo de WhatsApp onde a gente manda carta mensal. O nosso cotista, ele sabe exatamente as posições, todo mês ali, quantos por cento tem em cada posição, teses. Uhum. Até como mostrei para ti, né, uma carta nossa. Então a gente tenta assim detalhar ao máximo, até áudio pelo WhatsApp, tá? A gente faz isso até até por a gente, né? Então quando você escreve uma tese ou mês a mês você vai fazendo esse controle pessoal, você vai ali fazendo aquele conhecimento ser fixado, né? E você acaba se aprofundando. Quando você tem que explicar para alguém ou escrever, você acaba se aprofundando mais. Então, isso é até interessante para a gente produzir esse material.
Mas voltando à segunda pergunta, como é que as pessoas que não estão tão acostumadas com isso, como os amigos e parentes e tal, como é que eles tratam isso com vocês? Como é que eles acompanham isso? Porque assim, eu já tratei com família de meio que investir junto, assim, eu ir com a pessoa, acho que tu poderia investir nisso aqui e tal, minha mãe, por exemplo. E aí, de vez em quando, ela me pergunta, tá, aquilo que tu fez pra mim, tá funcionando? É basicamente isso que ela pergunta. Como é que é, Sim. sendo que são vocês que estão gerindo? Porque eu ainda posso dizer, não, fulano que não mexeu direito ali. Não sei o que tá acontecendo lá, mas Sim. tá dando tal resultado. Como é que é com vocês que estão com a mão na massa? Tem perfil de cada cotista, né? Tem pessoas que não entendem nada e quiseram entrar, e tem pessoas que gostam de mercado e estão muitos investindo justamente para ter acesso a cartas e poder conversar sobre o mercado. Falando especificamente sobre família, assim, a gente não tenta conseguir cotista que não tem interesse por mercado. Eu acho até um risco, assim, né? Uhum. Você chamar alguém que, cara, não gosta de mercado financeiro, que só investe em imóvel, você trazer essa pessoa para uma renda variável, a chance da expectativa ser frustrada é grande. Então, achar muito o perfil do investidor, né? É renda variável. Então, 0,5%, 1% de variação ao dia acontece. Tem gente que não está acostumada. E sobre a tese de investimento? Eu tive acesso a uma das cartas, era a carta do fim do ano, se não me engano, e eu achei muito interessante. Eu queria que tu explicasse como é que foi a concepção, que tem ali a divisão da carteira, e tu divide em 4 pontos, que é tu ou vocês, né? Divide em 4 pontos, que é a empresa de ataque, meio campo, defesa, igual time de futebol, e tem a liquidez, que é caixa que todo fundo tem que ter, até porque pode precisar de resgate ou alguma oportunidade de investimento. Mas as ações mesmo estão divididas em 3, atacante, Sim. meio campo e defesa. De onde é que tu tirou esse conceito? Como é que tu criou esse conceito? O conceito já existia na minha cabeça, mas quem criou mesmo a nomenclatura foi o Léo Mazaferro, né? O Leonardo, que é o meu sócio ali na gestão, tá? Então, assim, é bem interessante porque pensa, tem muita gente que vai investir em ações, né, e diversifica em 10 empresas, mas você vai ver a pessoa hoje no cenário, a pessoa física tende a ir em ações que caíram demais. Então, tu vai ver a carteira da pessoa tá socada de empresa de varejo, Magalu, construtora, tá? E várias empresas ali que estão dependentes da economia interna. Então, empresa que está dependendo da taxa de juros cair, dependente só da economia interna. Então, você tem 10 empresas, mas você não está diversificado. Tudo está dependendo de uma mesma tese macroeconômica. Então, se o cenário não se confirma, se o dólar sobe, né, se a inflação voltar a apertar, essas empresas inteiras vão sofrer de forma muito parecida. Então, a ideia ali de colocar isso é dar uma diversificação top-down, né, do macro para o micro. Definindo isso, tenta achar as empresas ali dentro. Então, o que a gente faz ali, tem a parte da liquidez, obviamente, e daí ataque. Seriam o que a gente está classificando ali como empresas de crescimento mais atreladas à economia interna. Então, por exemplo, ali, varejo, né, que hoje a gente não tem empresa específica de varejo, mas entraria nessa parte de ataque. Tá? Então, hoje, por exemplo, nosso ataque, as maiores posições são Vamos e Simpar. São empresas extremamente alavancadas. Então, ataque entra aqui. Empresas alavancadas, empresas de crescimento, empresas que dependem da queda de taxa de juros, tudo mais atrelado à economia interna brasileira. Meio campo seria uma fase de transição para empresas com um pouco mais de regularidade no resultado. Tá? Então, empresas, por exemplo, do setor elétrico, que tem muito investidor que gosta. A gente hoje tem uma posição pequena em Engie, mas temos posições maiores nas empresas sucroalcooleiras, né? Que é a empresa de cana de açúcar, que vai lá e vai, a partir disso, produz a cana e depois etanol ou açúcar. Isso é commodity, então não entraria aqui em meio campo. Porém, são empresas que fazem hedge, né? Então elas têm um pouco mais de perenidade no resultado. Então o meio campo entraria aqui, empresas de setores regulados, como saneamento, elétrico. E daí, por fim, né, a gente coloca ali empresas de defesa, são as empresas mais atreladas ao dólar. E, né, empresas atreladas não ao dólar, mas à economia externa. Então, se o Brasil não vai bem, elas vão acabar defendendo um pouco mais a carteira. Né? Empresas que exportam a maior parte do que é produzido dentro dessas empresas.
Eu achei muito interessante porque os conceitos que vocês apresentam aqui fogem do lugar comum, né? Por exemplo, tu colocou como defesa por estar atrelado ao dólar, mas por essa volatilidade, ao dólar ou ao euro, né? Ao mercado externo, como tu mesmo fez questão de ressaltar. Mas normalmente isso coloca as empresas nas carteiras como algo mais arrojado, né? Porque tem além da oscilação da empresa, tem a oscilação do mercado. E como ataque, normalmente seriam empresas small caps. E como meio campo, seriam empresas que estão estabelecidas, algumas de dividendo e tal. Sim. Então, quando eu vi esse conceito na carta, eu imaginei que viria algo do tipo. Tipo, na defesa, o que eu esperaria ver? Bancos, elétricas, transmissão, né? Aquelas bem pouco variantes, como a Taesa, a transmissão paulista. Essa entraria no nosso meio campo. A ideia aqui é defesa contra a economia brasileira. Seria uma defesa contra a economia brasileira. E acaba que aqui também a gente cai num fator que tem muita gente que não gosta de empresa de commodity no Brasil, né? Eu não invisto em empresa de commodity porque não dá para entender o balanço. Só que tu foge de uma... Assim, a gente tem que usar o que a gente tem de vantagem competitiva. Então, várias empresas ali de defesa, elas exploram o que o Brasil tem de melhor. Então, por exemplo, tu pega ali uma Suzano e uma Klabin. A Suzano tem o menor custo de produção de celulose do mundo. É $350. Tu pega lá os outros players ali, é $500 por tonelada. Então, assim, é uma empresa que mesmo com o preço da celulose na mínima, é uma empresa que está gerando caixa, está gerando lucro bruto ali, tem margem bruta positiva. Você pega outros setores, tá? Pega a própria Petrobras, né? Tem um custo de extração de petróleo muito bom, uma Prio também. A gente tem Prio, não sei Petrobras aqui, mas quem tem Petrobras deve estar com um sorriso na orelha, né? Então, Prio é a mesma coisa, um custo de extração muito baixo. Pega as empresas, né, que a gente falou, sucroalcooleiras, tá? Então, também, um dos menores custos de produção de cana-de-açúcar no mundo, né? Menor custo de produção de açúcar. Toda essa parte que pega o agro no Brasil, assim, a própria Vale também, né? A Vale tem um custo ali, o custo caixa de produção de minério muito baixo. Então, você tirar essas empresas de commodities do seu portfólio, você acaba não explorando essa vantagem que o Brasil tem. E sempre tentar ficar anticíclico, né? Então, assim, por isso que a gente tem essa parte da defesa. E entra como defesa por isso, é uma proteção contra a economia brasileira. Se não ir bem, mas estiver indo bem lá fora, né? Essas empresas pega uma Suzano e pega uma Vale. Elas dependem muito mais da China do que aqui o Brasil. É verdade. Inclusive, um outro ponto que eu ia trazer aqui é que é uma carteira enxuta em variação de ativos, né? Tu citou, acho que tu não citou 2 ou 3 ações, então quem anotou aí, anotou. Quem não anotou, volta para ver de novo. Mas qual que é eu não sei se é possível passar esse dado, mas qual que é o patrimônio atual do clube? A gente está hoje com 1 milhão, objetivando chegar em 2 milhões. Objetivando chegar em 2 milhões. Então tá ali, 1,5, 2 milhões. Eu pergunto isso porque tem uma discussão que vez ou outra aparece das vantagens do investidor pessoa física frente aos fundos de investimento ou dos fundos de investimento small caps frente a fundos de investimento maiores, que é você conseguir negociar em empresas que não são tão grandes com uma liquidez tão grande, sem oscilar o preço da ação, né? Então, num clube de investimento, tem essa vantagem da pessoa física que se mantém também, né? Então, assim, vocês podem ir naquelas que estão totalmente fora do radar, que vocês podem negociar ali, ela continua fora do radar, né? Esse é um problema que a gente gostaria de ter, né? Mas um dia. A gente tá bem longe de ter esse problema. Esse seria um baita de um problema, né? Sobre essas empresas que vocês investem, como é que foi a escolha delas? Porque tem algumas empresas aqui que eu mesmo demorei muito para saber o que elas faziam. Por exemplo, essa sucroalcooleira que tu citou, que eu vi aqui na carteira, eu via o nome, mas eu não tinha a mínima ideia do que fazia, até um dia que eu parei para tirar a dúvida, por pura curiosidade, de
300, 400 empresas que tem na Bolsa. Como é que foi a escolha dessas? Bom, a gente tem uma lista aí de umas 40 ações que a gente acompanha um pouco mais no detalhe. Uhum. E o clube, como tu reparou ali, a gente não tem muitas ações. O objetivo é realmente concentrar até para a gente conseguir acompanhar no detalhe. Então hoje é eu e o Léo e a gente não tem condição de acompanhar um espectro muito grande de ações, né? Mas a gente tem 40 ações ali que a gente vai filtrando e a partir dessas, né, a gente vai estar girando ali com no máximo ali umas 10 ações para conseguir estar acompanhando no detalhe. Mas assim, como que a gente chegou nelas, assim, é que ações é muito relativo, né? Então, para ti, essas empresas estavam fora do teu radar, mas vai ter ações que tu investe que estão fora do nosso radar também, né? Isso é meio comum. E essas em específico, elas estão hoje no clube, realmente são uma tese um pouco mais fora do radar, mas novamente, entrou nessa parcela de commodities, onde a gente não está olhando só na empresa em si, a gente está olhando no ciclo da commodity em si, né, do açúcar, do etanol. A gente ainda está no pé trocado da tese, então a gente gosta de empresa de commodity quando a commodity vai mal. Então essas ações, elas estão hoje no clube por esse motivo. Tem uma questão de ter paciência para aguardar, né, o preço do que elas produzem voltar para a média histórica. Açúcar está muito bem, mas o etanol está extremamente na lona no Brasil, né? Esse é outro papo, a Petrobras aí, né? Sim. Petrobras, defasagem de gasolina, que a gente está, acho que quase em 17%. Então, a gasolina, segurando essa defasagem, isso também joga o etanol para baixo. Então, o etanol tem vários fatores ali, do porquê que a gente está investindo, acreditando nessa recuperação. E o açúcar já está em ótimos preços, né? Tem várias questões ali da Índia, que é quem disputa com o Brasil na produção do açúcar, tem Índia, Tailândia, então tiveram vários acontecimentos nesses outros países que restringiram a oferta. Então tem pouca oferta de açúcar no mercado, isso jogou o preço do açúcar para um patamar interessante, e essas empresas trabalham com hedge financeiro, então elas travam o preço do açúcar, seja com opções, o mercado futuro e também o dólar. Então por isso que a gente jogou elas no meio campo, porque apesar de ser commodity, elas têm um instrumento financeiro ali para estar travando o preço de venda. Então, assim, é uma tese bem interessante e, de fato, um pouco fora do radar. Eu vi aqui, pelo menos pela carteira que eu tive acesso aqui, tu falou que pode, mas não apareceu aqui as operações com derivativos, como opções, por exemplo, como venda de call. A venda de call seria para fazer o chamado dividendo sintético? Seria para rentabilizar mais ainda a carteira, aproveitando essa garantia que tem dos ativos? A gente não foca tanto na opção em si, a gente foca na ação, né? Então, assim, nunca uma ação vai entrar na carteira por motivo de uma opção em si. Então, a partir do momento que a gente tem esse portfólio, a gente vai olhar quando encaixa vender uma call de algum ativo. E vai vender quando, assim, nós temos o nosso target para cada ação. Então, a gente faz ali, né, ou seja, fluxo de caixa, ou seja, análise de múltiplo. A gente tem o nosso preço teto ali para ter uma margem de segurança de estar naquele ativo. Então, quando começa a aproximar desse preço teto, a gente já começa a vender, né, uma call, porque se não bater no preço teto, a gente ganha aquela renda. Se bater, né, se a ação subir e bater no preço do strike, né, o strike da call que a gente vendeu, a gente obrigatoriamente vai ter que vender aquela ação, mas é uma decisão que a gente já tomaria, né? Então, é nesse sentido que a venda coberta de call entra no nosso portfólio. É legal que reduz um pouco a volatilidade também, né? Se a ação cai, você fica com o prêmio da opção que você vendeu. Se a ação sobe, você vai acabar perdendo um pouco alto. Então, na alta do mercado, você perde um pouco, mas também na baixa você acaba reduzindo essa queda, porque você fica com aquele prêmio. É aquela história de um pássaro na mão ou dois voando, né? Então, tu reduz um pouco o risco e reduz um pouco o ganho também. E para a questão de escolha, tem alguma questão de conceitos pessoais que interferem nisso? Porque até agora tu foi extremamente técnico na explicação das teses. Tem alguma questão de vocês do fundo de, não invisto, por exemplo, em Taurus porque ela faz arma, ou não? Eu ia perguntar se não investe em empresa governamental, porque tem muitos fundos que não investem, tem muitas carteiras recomendadas, inclusive, que não colocam, mas eu vi que tem a Tupi aqui na carteira, e a Tupi, o conselho é bem cheio de governo brasileiro, né? Tem alguma questão, assim, de que vocês não investem mesmo com bons múltiplos por conta de algum conceito?
Não. Assim, tu falou do governo. O governo entra na nossa matriz de risco. Então a gente tem ali colunas, para cada uma das ações a gente coloca notas de risco, de 1 a 4. Então vai ter lá a coluna governo, então vai ter a coluna governo, coluna economia interna, né, PIB, coluna conhecimento, é importante. Então tem ações que a gente tem muito conhecimento e ações que não tem tanto. Então você tem mais risco por não conhecer tão bem aquela tese. Então a gente faz uma média de risco para cada ação e governo é uma dessas colunas. Mas assim, se estiver fazendo sentido, vai entrar na carteira, não tem. E outras questões aí, ESG, hoje a gente não tem isso, a menos que seja algum fato que realmente chame nossa atenção, mas não, hoje não. Para fechar, tu falou que desde o começo da nossa conversa, tu deixou claro que o objetivo desse clube é evoluir para um fundo de investimento. Como é que é o caminho para essa evolução? Tu citou o Guepardo, eu acho muito legal também, até uma sugestão para quem está acompanhando, procura o César Paiva, do Real Investor, que ele faz questão de sempre falar que o Real Investor começou também como um clube de investimento, é um baita fundo de investimento hoje no Brasil. Como é que é esse caminho? O que tu já viu desse caminho para evoluir para o próximo nível? Olha, a gente, basicamente, tu precisa de patrimônio, tá? Então, assim, eu não vou abrir exatamente assim de patrimônio, mas é realmente viabilizar abrir a estrutura de um fundo. Então, vai se plugar a uma outra gestora, né, pelas questões de custo de administração, mas muda bastante o jogo, né? Que daí você começa não tem a administradora, você precisa de uma administradora para estar fazendo isso, e daí tem que ter realmente um patrimônio para viabilizar, né, o custeio dessa estrutura. Então, assim, o jogo muda, mas basicamente precisa de patrimônio. Então, o objetivo é realmente juntar patrimônio com rentabilidade, e apresentando rentabilidade, né, os cotistas vão trazendo novos cotistas e ir crescendo. Maravilha, Leandro, muito obrigado pela participação aqui nos 60 Minutos, por ter apresentado por dentro um clube de investimento, e tanto a parte legal, que tu explicou muito bem, quanto o funcionamento, né? Eu acho que é até mais legal, falando bem sério, eu acho mais legal a segunda parte da entrevista, que a gente falou sobre como é que vocês escolhem os ativos, como é que tratam com os cotistas, do que a primeira, que é muito interessante, mas com um certo esforço de pesquisa dava para buscar, né? Obrigado por ter aberto os bastidores do Fortuna. Não, legal. Cara, prazer é meu aí, é um papo bem interessante. E espero que chegue no destino certo, né? Quem tá curioso para saber como é que funciona um clube, tomara que ache esse vídeo aí. É isso aí. Conversei com o Leandro Orsi, que é do Fortuna Clube de Investimento. É de Florianópolis? É de Florianópolis, Leandro? Deixa eu botar o Leandro de volta aqui. Cara, a gente... não, eu nasci aqui no litoral norte catarinense, fiz faculdade em Floripa junto com o Léo. Então é lá que a gente se conheceu, né? Em Florianópolis. Mas o clube hoje está sediado onde? Então, hoje a gente mora em cidades diferentes, mas final de semana a gente está sempre em Itajaí, é lá que o encontro físico acontece. Mas não, hoje não tem uma estrutura física, né? Um escritório em si, não. Maravilha. Esse é o Leandro Orsi, do Fortuna Clube de Investimento, explicou pra gente como é que funciona o clube de investimento. Se você tá pegando no fim da entrevista, no começo ele explicou bastante as questões legais. Então, se você tem 2, 3, 4 amigos que também estão interessados em investimento, gostam de discutir, tem possibilidade de juntar, montar uma carteira e criar um clube de investimento, já conversaram sobre isso, ou então a ideia surgiu agora, aproveita, porque tem muito conhecimento no começo da entrevista. Se você está acompanhando pelo YouTube, melhor ainda, é só voltar. Ali embaixo eu vou colocar um índice com cada ponto da entrevista. Se você está acompanhando pelo rádio, já está convidado a ir até o 48 ou ao canal de 60 Minutos no YouTube, que é youtube.com/60 Minutos 1007, e aí lá você pode acompanhar com tempo e com atenção todas as orientações e todas as informações que o Leandro passou aqui nessa entrevista, que foi a entrevista especial de sexta-feira de 60 Minutos. O programa fica por aqui. Convido vocês a visitarem o canal de 60 Minutos para outros conteúdos sobre outros assuntos também que a gente abordou. Esse é um outro tipo de fundo de investimento que eu apresentei. Faz pouco tempo eu apresentei o fundo imobiliário AJFI 11, está lá no canal de 60 Minutos também. Conversei com o Fábio da Capitânia sobre como é que funciona um fundo imobiliário, como é que funciona esse fundo imobiliário
dos shoppings da Almeida Júnior. Então tem muito conteúdo legal. Você é meu convidado para o canal de 60 Minutos do YouTube. E eu fico por aqui. Até mais.